Olá pessoal, dando sequência no curso de História Econômica Geral, Economia e Sociedade. Hoje, aula sobre a Revolução Industrial, parte 2. Bom, eu falava na aula passada a respeito da noção que as pessoas sinceramente têm do que foi a Revolução Industrial, né? Então procurei desenvolver mostrando alguns aspectos do que foi a Revolução Industrial. Deixar claro que ainda vou fazer esta de hoje, a parte 2, mais a parte 3, provavelmente, né, se não der tempo para fechar hoje, para fechar esse conteúdo da Revolução Industrial. Mas lembrando que a Revolução Industrial foi um acontecimento tão importante na história da humanidade que daria para fazer um curso inteirinho só sobre Revolução Industrial. Sei lá, 20 aulas aí de média 30 minutos, ficaria bom para falar só sobre Revolução Industrial. Mas não vai ser o nosso caso, né? Eu gostaria de destacar, como eu já até citei na aula passada, essa obra aqui do Ludwig von Mises, as 6 lições, como eu disse, são 6 palestras, em especial a palestra 1 e a palestra 2, que se chama, a primeira é O Capitalismo e a segunda O Socialismo. Coisas básicas que faltam para todo mundo ter esse conhecimento, inclusive o povo conservador da direita, que tem em geral, sabe um monte de coisas, conhece um monte de pensadores, mas falta esta parte da revolução, da história econômica de geral, né, e a Revolução Industrial. Eu chamaria a atenção assim, então, o que é que as pessoas geralmente têm a noção? As pessoas têm a noção de que foi um período de bastante sofrimento para os pobres, que as crianças iam para as fábricas, as mulheres também iam para as fábricas, né? E as condições de trabalho eram bastante insalubres, difíceis e tal. Mas vamos chegar nisso de perto. Bom, primeiro ponto, condições de trabalho. Condições de trabalho sofisticada, com cadeira, digamos, ergométrica, né? Com cadeiras que todas as posições que você sentar fica adequado para a coluna ereta, né? O posicionamento da cabeça no lugar correto. Então isso é coisa muito recente, né? Ergonômica, né? Não ergométrica. Ou seja, ao longo da história o trabalho foi sempre difícil. Inclusive as pessoas que vieram do campo, ou que ainda estão no campo, se bem que hoje é tudo sofisticado, né? Mas alguns anos atrás, como a década de 60, a década de 70, que eu convivi, inclusive, no trabalho do campo, era tudo muito difícil, né? Começava de coisinhas básicas, até porque vamos falar também a respeito das condições de higiene e tudo mais, né? Nem todas as casas no sítio tinha o mictório, tinha a chamada fossa negra, né? Boa parte das casas, as pessoas iam fazer as suas necessidades, número 1, número 2, lá atrás de uma moita. Tinha uma moita, assim, uma certa distância, e as pessoas iam lá, que não era tão perto para não sair cheiro, e durante a noite, nos horários que se tornava impossível o deslocamento, era usado o pinico, né? O mini vaso sanitário, geralmente esmaltado, né, em que as pessoas urinavam ou defecavam ali e mais tarde jogavam, né? E alguns lugares, inclusive algumas famílias que criavam porcos, jogavam os dejetos humanos até para os porcos comerem, né? Então não vou entrar nesse mérito, mas, ou seja, tanto a questão da higiene, se tinha um outro padrão, quanto a questão do trabalho. Então o trabalho fabril, comparado com os dias de hoje, é um trabalho horroroso mesmo, né? As fábricas que queimavam lenha, por exemplo, para fornalha, não tinham um sistema de exaustão adequado. Aliás, não existia um sistema de exaustão, né? Então eram fábricas enfumaçadas, ambiente às vezes muito frio, ambiente às vezes muito quente, dependendo da época do ano, dependendo da exposição, do tipo de atividade. Então, o trabalho fabril, o que era? Porque quando você tem o trabalho anterior, artesanal isolado, é uma coisa. Quando você tem uma fase que eu gosto de frisar, que é o chamado trabalho domiciliar,
O domiciliar, até vou adiantar hoje, né? Falar um pouco do trabalho domiciliar. O que era o trabalho domiciliar? É que os comerciantes compravam os produtos dos artesãos e vendiam em outras regiões. No entanto, esse tipo de trabalho do artesão, além de ser uma mercadoria cara, esse tipo de trabalho não produz em quantidade suficiente para o comerciante vender. Então, o comerciante era quem? Era alguém que vendia em outras regiões, vendia em outros países, até no outro continente, né? Como da Europa, vendia na América e por aí afora. Esse comerciante, ele precisava ter quantidade. Ocorre que o produtor artesanal, ele não tem quantidade. Bom, o que o comerciante foi sacando? Que todas as pessoas, num certo período da história, elas sabiam fazer algumas coisas para que elas pudessem consumir. Vamos imaginar, o cara mora lá numa gleba, numa região remota, longe da cidade, com a renda baixíssima porque ele produzia pouco. Ele tinha que fazer as suas vestimentas, ele tinha que fazer os seus calçados, né? Nem que fosse um saboto, um tamanco, uma sandália rude, mas ele tinha que fazer. Então, o morador da zona rural, ele tinha necessariamente que ter algumas habilidades que pudesse dar para ele condições de produzir as coisas básicas que ele precisava. Então, as pessoas de modo geral, tem um negócio tocando aqui, caramba. As pessoas de modo geral sabiam fazer, sei lá, um determinado tipo de conserto. Estou dizendo, inclusive, isso na década de 60, quando eu era criança. Sou velho pra caramba, hein? Quando eu era criança, sapatos, as pessoas consertavam em casa, né? Não os mais complexos, serviços mais complexos, mas os trabalhos mais simples. Caneca, como é que se fazia caneca? Né? Pegava aquelas embalagens de latas que vinham com óleo de soja, óleo de algodão, óleo comestível, né? E tirava a tampa dela, cortava uma outra lata, fazia a alça e depois vinha com a rebite e colocava e fazia a caneca. Era tudo aquilo que usava na casa de todo mundo para pegar água do balde, do poço, né? O próprio sistema de tirar água, obter a água, como que era? Não era encanada, né? Era água do poço, com sarilho lá, tocando, né? Aquela coisa perigosa, inclusive às vezes escapava, batia na cabeça, até matava pessoas ou deixavam sequelas muito sérias, né? Então a vida ela era toda bastante difícil e o trabalho era difícil. Bom, voltando à questão do trabalho domiciliar. Então, o morador da zona rural, ele tinha certas habilidades. Que o comércio, inclusive na confecção de roupa, né? Ele sabia tecer lã. Ele tinha que saber tecer lã, porque ele não ia poder comprar um casaco de lã vendido por um comerciante chique lá, por um artesão lá da cidade, por um mestre artesão da cidade. Então, esse fator começa exatamente na tecelagem. O que faz o comerciante? O comerciante, que a historiografia às vezes chama de atravessador, né? O povo de esquerda sempre gosta de chamar de atravessador. Esse comerciante adquire a lã num determinado lugar e aí ele sabe de alguém que tem habilidade para tecer, ele vai na casa dessa pessoa e leva a lã para essa pessoa tecer. Essa pessoa consegue fazer da lã um tecido e aí ele sabe também de alguém que sabe confeccionar um casaco ou uma manta. Ele vai e leva essa lã tecida que ele pegou, esse tecido de lã que ele pegou de um produtor rural que fez para ele nas horas vagas, e daí ele vai levar para o outro que confecciona. E com essa intermediação ele conseguiu ativar um sistema que chama-se trabalho domiciliar, que era domiciliar porque era trabalhado no domicílio de cada pessoa. Então, isso é um ponto muitíssimo importante para entender, até para que a gente possa dar conta de como é que o trabalho saiu do trabalho artesanal, onde era controlado pelas corporações, que eram associações desses artesãos, que controlava quanto produzia
quantas pessoas trabalhavam na cada oficina, que era super regulamentado. Geralmente uma oficina tinha lá um mestre artesão, que era o dono da oficina, tinha um jornaleiro que trabalhava por jornada, que fazia, digamos, o geralzão ali, e você tinha um ou dois aprendizes, geralmente um aprendiz, e talvez um companheiro, que era alguém que já tinha concluído a parte de aprendizagem, mas não tinha autorização para se estabelecer como dono de oficina, ou que não tinha recursos para montar uma oficina para ele prestar serviço para os seus clientes, para os seus fregueses. Então, era algo super controlado, inclusive onde se controlava até o preço final de venda do produto. E as oficinas artesanais tinham esse sistema das lojas que nós temos hoje, nas lojinhas de rua. Frente na rua era aberto para quê? Para que o fiscal da corporação pudesse passar e olhar o que é que estava ocorrendo ali, né? Bom, e como é que desse tipo de trabalho você salta para uma manufatura como aquela que descrevemos na aula passada, da fábrica de alfinete, onde tinha 10 pessoas fechadas dentro de uma oficina, cada um desempenhando uma tarefa, né? Então, esse salto não combina quando você olha para a história, porque a corporação não permitiria esse tipo de trabalho que era o manufatureiro. E aí tem um detalhe bastante importante, que as manufaturas geralmente elas se desenvolvem fora da cidade. Mas ainda, concluindo a questão do trabalho domiciliar, nesses domicílios, então as pessoas iam produzindo, de início apenas para nos períodos de folga, nos momentos que eles não tinham atividade, mas com a atividade incessante do comerciante, esses trabalhadores domiciliares, que eram camponeses, que moravam com sua família na sua casa, no seu domicílio, e elas produziam para os comerciantes exatamente dentro dos seus domicílios, né? E aí não tinha fiscal do Ministério do Trabalho para olhar se o estoque estava muito perto de onde as pessoas dormiam, e estava, né? Não tinha, mas se fosse olhar, estava, porque as habitações eram extremamente rudes, pequenas, tem uma questão interessante de observar, né? Mal iluminadas. Então, nos períodos de baixa iluminação ou no período da noite, teria sempre que estar utilizando, digamos, uma espécie de lamparina, né? Cada época tinha num formato, e aquilo que a gente vê em filme, inclusive, às vezes, vela é um negócio sofisticado, não vela, não pensa que todo mundo tinha vela, não. Tinha outros formatos, e para poder dar claridade no desempenho das tarefas que essas pessoas desempenhavam em casa. Aos poucos, as pessoas foram se profissionalizando, elas foram se tornando pessoas que, em determinados domicílios rurais, que eles trabalhavam exclusivamente para o comerciante, né? Pelo menos alguns membros da família trabalhavam exclusivamente para esse comerciante. Então, este tipo de atividade criou, e aí esses comerciantes, né, foram abastecendo os mercados consumidores. Então eles adquiriam produto de uma região, às vezes até de um outro país, no caso do algodão, né? Às vezes até de outro país. Vamos pegar com a lã por enquanto, né? Adquiria a lã de certos produtores, levavam para outros que não produziam as ovelhas, né? Porque tudo requer investimento, requer tempo, requer posses, e que desenvolvia o trabalho de tecer o tecido, e outro que pegava o tecido já confeccionado e faria roupas, casacos e mantas, aquilo que era demandado no momento. E não era só com lã, depois algodão, depois também com couro e qualquer outra atividade. O comércio também vai expandir a demanda por cordas, né? E aí esses trabalhadores rurais, mas que tinham trabalhos fabris, né? Esse é um ponto interessante, passaram também a desenvolver essas tarefas, e aí vai tornando dinâmico o comércio de produtos manufatureiros, a ponto que esse tipo de trabalho passa a ser predominante. E aí o trabalho do artesão, esse artesão sofisticado, que faz coisas bem feitinhas, bonitinhas, e ficava apenas para a nobreza consumir, e também para a alta burguesia, aqueles que
que tinham capacidade, os comerciantes que tinham capacidade de consumo, porque esses produtos eram melhores, sim, eram mais bem feitos, mas eram bem mais caros também, né? Então esse é um aspecto interessante da gente considerar. E aí, digamos assim, essas localidades começam também a inspirar outros movimentos, que até depois a gente pega o Mises para destacar, em que ocorre no século XVIII na Inglaterra, em vários países, mas na Inglaterra mais acentuadamente, uma quantidade muito grande de pessoas. A população, antes da Revolução Industrial, ela já havia crescido, já havia sido acrescida. E essa população acrescida começou a procurar atividades em algo que pudesse fazer, né? Porque alguns países tinha muita gente que vivia ou recolhido em prisões, ou em albergues, ou vagando pelas ruas, pelas estradas, né? Então, assim, era uma situação em que começou a surgir um contingente de pessoas, e exatamente essas pessoas desse contingente que passaram a ser empregadas nas manufaturas. E onde é que eram estabelecidas essas manufaturas? As oficinas manufatureiras não eram estabelecidas nas cidades. Esse é um ponto interessante. As oficinas manufatureiras, depois elas vêm para a cidade, mas inicialmente elas eram estabelecidas longe das cidades, porque as corporações de ofícios, sei lá, uma manufatura que fabricava sapatos, se ela fosse na cidade, ela seria proibida de se estabelecer. Que fabricava casaco de lã, ela seria proibida de estabelecer, porque a corporação não permitiria. Quer dizer, as coisas vão se desenvolvendo a tal ponto fora da cidade, que aí depois, né, aí você pode até consultar em textos mais pormenorizados que existe aí na internet, você vai encontrar que vai te dar bastante detalhe. Eu gosto sempre de chamar a atenção desse fato, porque sobretudo na década de 90, né, se falava muito nos tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. E por que esses países desenvolveram tanto? Por que esses pequenos países como Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul tornaram-se uma preocupação para o mundo ocidental, inclusive desenvolvido, né? Isso também é só isso daria uma aula, né? Porque esses países começaram a produzir bens muito baratos e eficientes. Por que eles produziam barato? Porque eles estavam longe, porque no Ocidente, e pega a Europa Ocidental, Estados Unidos, a regulamentação sempre foi muito frequente, muito alta, a regulação intensa, e a regulação impede que se produza coisa com custo barato, porque tem todos aqueles encargos que estão imbuídos. Pegando o caso especial de Hong Kong, que até tem um documentário muito bom, mas beleza mesmo, tem no YouTube para quem quiser procurar aí, se chama Liberdade de Escolher, que é feito pelo Milton Friedman em 1980, onde ele já mostra como que era Hong Kong. Então Hong Kong em 1980, por exemplo, naquele período, né, era uma colônia britânica, era uma colônia inglesa, que a Inglaterra não dava a menor bola para aquilo. É uma ilha rochosa que não tinha nada de excepcional, né? Até dificuldade, inclusive água potável, para se ter uma ideia. E aquilo foi ficando. E aí, vai ficando, teve aqueles chineses que fugiram da Revolução Comunista da China, tanto na primeira fase do Mao Tse-tung, digamos assim, na tomada do poder, depois na Revolução Cultural. Então, todas as pessoas que podiam fugindo de lá, foram para Taiwan, foram para Singapura, né? E uma parte foi para Hong Kong. E esses que foram para Hong Kong passaram a habitar ali, e como a Inglaterra era uma colônia inglesa, da qual a Inglaterra não tinha muito interesse em nada ali, funcionou sem regulamentação, com baixíssimos níveis de regulamentação, impostos praticamente zerados, né? E por isso aquilo se tornou potência. Passaram a constituir a mesma característica dos 4 países, né? Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Norte, não, Coreia do Sul, pelo amor de Deus, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura.
Por isso que se desenvolveram longe dos olhos das corporações, dos trabalhadores, das corporações, digamos, do Ministério Público dos países, né? Mais ou menos como se desenvolveram as manufaturas no período que antecede aí a Revolução Industrial e na Revolução Industrial em especial, né? Aí 1770 para frente, aí essas manufaturas já vêm para dentro das cidades, né? Mas o início se dá fora dos centros urbanos. Interessante esta observação para entender esse processo de desenvolvimento, tá? Vamos avançando então. E da onde surge? Estou falando questões gerais, né? Tem um outro aspecto bastante importante de salientar. Então as pessoas também geralmente falam assim, os historiadores, os professores de história, de sociologia, as pessoas foram para as cidades, esse grande êxodo que ocorreu no campo, e aí temos que lembrar que é o chamado segundo cercamento dos campos, né? Quando terras que eram devolutas, terras que eram ocupadas por pastagens, que eram terras chamadas terras comunais, né? E que essas terras passaram a ser dono. Quando as pessoas vão ocupando essas terras, também isso é um fator, digamos, alguém vai delimitando aquilo como propriedade privada, isso é um fator de que pessoas que ocupavam ali, que viviam de forma mais solta, vamos dizer assim, perderam esses locais para criar o seu animal e tiveram que então procurar uma outra forma de sobrevivência. E parte dessas pessoas vão para a cidade e lá vão trabalhar como operários nas fábricas, né? Então a historiografia em geral, os historiadores, né, os sociólogos, eles mostram isso como sendo uma opressão do cercamento dos campos, que esses campos que eram comunais, quando eles passaram a ser cercados e portanto agora tem dono e não é qualquer um que leva o gado para pastar lá, não leva a ovelha para pastar lá, essas pessoas foram, como os historiadores gostam, foram expulsas de suas regiões e tiveram que procurar outro meio para sobreviver. E aí foram para a cidade, que seria uma forma de conluio para obter mão de obra barata nessas atividades, né? Bom, esse ponto já precisa negar que essa questão digamos, pode até ter um percentual que isso ocorreu, mas tem outros fatores muito interessantes que vale a pena destacar. O Mises chama atenção para o fato de que as primeiras reações contra o sistema fabril, contra o trabalho urbano, contra a vida urbana, contra as críticas que eram feitas, elas não surgem dos operários. Porque os operários vão para a cidade, e se um vai para a cidade e não volta, e não passa referência, os outros não irão. Mas as pessoas, quando elas vão continuamente para um determinado lugar, um centro urbano, elas vão porque lá a vida delas se torna melhores. Por mais que o bom pensador, o humanista, o comuna vai dizer, não, a vida piorou. Não, se piorasse, ele voltaria e ninguém mais iria. Ou seja, uma família, 2, 3, pode ser enganada, mas não vai enganar todo mundo. Então, se as pessoas estão indo, é porque lá está de fato melhor. Aí o Mises chama atenção, né? Pegando aqui até na página 17 desse livro, as 6 lições, ele diz: não obstante todos os seus benefícios, o capitalismo foi furiosamente atacado e criticado. É preciso compreender a origem desta aversão ao capitalismo. É o fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo, não entre os próprios trabalhadores, mas em meio à aristocracia fundiária. A pequena nobreza inglesa e da Europa continental culpava o capitalismo por algo que não lhes era muito agradável. No início do século XIX, os salários mais altos pagos pelas indústrias aos seus trabalhadores forçaram a aristocracia agrária a pagar salários igualmente altos aos seus trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria criticando o padrão de vida dos
né, dos trabalhadores, da massa trabalhadora. Então, quem que criticava, né, quem que sai nessa crítica? A velha nobreza, né, a pequena nobreza inglesa e aqueles proprietários de terras, ligados à nobreza ou não, que não estava confortável para poder pagar os salários, né, para remunerar os seus trabalhadores na zona rural, porque os trabalhadores preferiam a vida urbana, porque lá se ganhava mais. Mas aí não combina com tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, no curso de História, que a professora de História lá desde a 5ª série contava pra gente. Não combina, não bateu, né? Por quê? Porque ele aponta no sentido de que a vida... ainda tem mais um detalhe. Esses proprietários forçaram a coroa inglesa, inclusive, a fazer uma forma de bolsa compensatória. Então, para que os proprietários rurais pudessem continuar com os seus trabalhadores, além daquilo que eles pagavam, a coroa passou a conceder uma forma de, digamos, uma bolsa, né, que vou chamar de Bolsa Família, um auxílio Inglaterra, para compensar a diferença que ficava para quem trabalhava no campo. Ou seja, o trabalho na cidade era mais bem remunerado. E ainda com a vantagem, né, de que todos os membros da família, ou quase todos os membros da família, poderiam estar trabalhando naquelas atividades, já que a atividade fabril, na medida em que avança da manufatura para a grande indústria, como citei na aula passada, na manufatura a força motriz era animal, né? O homem tinha que desempenhar tarefas pesadas. Quando você passa para a grande indústria, essa tarefa é resolvida de um outro formato. Essa tarefa, a força motriz é mecânica e, portanto, pessoas mais frágeis poderiam trabalhar nas fábricas, como as mulheres, e aí entra os dedinhos mais afinados das mulheres nas tecelagens, que era excelente, inclusive também trabalho de criança com dedos finos, que ajudava no trabalho, já que não necessitava de ter força física. Então, isso é uma questão muito importante que foi impulsionada, né? E aí tem algumas questões ainda para relatar aqui, mas dado o avanço aqui do tempo, eu vou jogar para a próxima aula. Deixa eu ver se dá tempo aí, né? Peraí. Tá, só para fechar, vou dizer mais um espaço aqui que o Mises também coloca nessa própria página 17, ele diz: a velha história repetida centenas de vezes de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que antes de trabalharem nessas fábricas viviam em condições satisfatórias é um dos maiores embustes da história. Para usar um termo da nossa época, é uma grande fake news produzidas posteriormente àquela época para tratar da Revolução Industrial, para macular, como citei na aula passada, a Revolução Industrial, porque fora a Revolução Industrial que bateu o carimbo do que era o capitalismo, né? Ou seja, ela fechou. Então o capitalismo as relações capitalistas vêm desenvolvendo desde épocas, digamos, imemoriais, mas em especial aí a partir do século XVI, só que consagra efetivamente com o desenvolvimento da Revolução Industrial, porque multiplica a produção de riqueza e, ao multiplicar a produção de riqueza, aumenta a satisfação das necessidades humanas e, consequentemente, aumenta o período de vida das pessoas. Há uma longevidade, né? Há uma maior expectativa de vida e, com isso, chega naquele ponto que a Inglaterra saltou de 1770, de 6 milhões de habitantes, para 12 milhões de habitantes em 1830. No intervalo de 60 anos, ela conseguiu dobrar, né? Duplicar a sua população. Então, depois na aula 3 da Revolução, na parte 3 da Revolução Industrial, eu vou desenvolver mais esse aspecto aqui, tá? Então, até o próximo.